Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito da CSU Digital, um código em bolsa CSUD3, que teve uma alta expressiva nos últimos 12 meses, começando a despertar a atenção dos investidores, subiu quase 73%. Só que quando nós pegamos um horizonte de prazo maior, nós vemos que a ação já chegou a valer mais de R$ 25. Então, o que motivou essa queda? Por que toda essa recuperação? E só atualizando vocês aqui a respeito das minhas posições, eu comprei na presente data 200 ações de Banco do Brasil, subindo meu preço médio em R$ 1, porque vocês sabem que eu quero aumentar a posição para 6.000 ações, mas a ação não tem caído, de tal modo que eu acabei comprando 200 ações apenas e vou ir comprando devagar 100 ações, provavelmente a cada semana, a fim de aumentar minha exposição em Banco do Brasil, e aí o grande aporte de 1.000 ações vai ficar para o momento em que a ação eventualmente cair abaixo de R$ 55 ou 27, 27,50 após desdobramento. Fiz o lançamento hoje, 200 ações, ao preço unitário de R$ 57,95, ou seja, um desembolso de R$ 11.590. Pois bem, tratando aqui da CSU Digital, olhando aqui inicialmente para os seus indicadores, nós percebemos que a ação negocia com múltiplos interessantes, apesar dessa alta. Indicador preço-lucro de quase 9 vezes. Esse aqui é um indicador alto, Luan? Na verdade, não. Precisamos lembrar que a média histórica do Ibovespa é negociar o indicador preço-lucro acima de 10 vezes. Portanto, está abaixo da média histórica do Ibovespa, sendo que o Ibovespa agora negocia 7 vezes lucro. Então, é uma empresa que se autodenomina de tecnologia, mas negocia um múltiplo relativamente baixo. E por que isso acontece? Vocês vão lembrar que, no geral, empresas de tecnologia do digital costumam negociar a múltiplos mais altos quando são empresas lucrativas, o que é o caso da CSU. O PVP quase 2 vezes é um PVP alto? Não. Abaixo de Taesa, por exemplo. Então você começa a perceber que a empresa negocia múltiplos de empresas com baixo crescimento. Empresas do setor de utilidade pública, como é o caso de saneamento básico, bancos, seguradoras e empresas elétricas. E paga um dividendo ali, que também não é baixo para empresas de tecnologia, 6%, 7%. Quem comprou antes da alta deve ter um yield de pelo menos 10%, então também não paga poucos dividendos, ostentando hoje aqui um payout de quase 50%. A margem líquida da empresa vem crescendo, principalmente a partir de 2021. Então, foi em 2021 que teve uma grande queda nas ações, por quê? Porque a margem líquida caiu. Foi o momento que a empresa fez uma reestruturação das suas operações. Não porque ela estava endividada, mas uma reestruturação no que se refere às linhas de negócio. Inclusive, essa empresa se chamava antes Card System, era Card 3. E aí, depois de toda essa reformulação, a empresa passou a se chamar CSU Digital. E aí, então, depois disso, as suas margens não pararam de crescer, estando atualmente próximas de 18%, que é uma margem excelente. Acima de 10% já é uma margem que denota a competitividade da empresa no setor que ela atua. Retorno sobre o patrimônio líquido também é alto, acima de 20% no momento. Nós buscamos empresas com retorno sobre patrimônio líquido ou retorno sobre capital investido quando a empresa tem dívida que supere 15%, então 20% é um retorno excelente. Endividamento está zerado na prática, praticamente zero, o que é positivo também, significa que o ROI tem muito valor aqui na empresa, porque se ela não tem dívida na prática, todo o retorno é sobre o patrimônio dos acionistas, de tal modo que ela está entregando 20% de rentabilidade, mais uma margem que pode chegar a 20% também. Só que aqui embaixo você percebe o que acontece com os indicadores de crescimento. E aí você já percebe de plano por que a empresa negocia múltiplos baixos, mesmo após toda essa alta de 80%. O que ocorre é o seguinte, embora ela esteja crescendo muito bem os seus lucros ao longo dos anos, nos últimos 5 anos ela ostentou uma taxa de crescimento anual de 26%, as suas receitas anualmente vêm crescendo a taxas pequenas, inclusive abaixo da taxa Selic, ou próximo da inflação. Ou seja, a companhia está aumentando a sua rentabilidade e lucro líquido, mas não está aumentando a entrada de caixa total, ou aumentando muito pouco. Algo similar que vem acontecendo com as empresas de telecomunicações. Então aqui de plano você já percebe a razão pela qual a companhia negocia múltiplos baixos. Mas o só fato da empresa negociar a múltiplos mais baixos é suficiente para você não comprar? Evidentemente que não. Precisamos nos aprofundar. Sendo que a empresa vai publicar os seus resultados do quarto trimestre só em março. Então, caso você tenha interesse na empresa, já se cadastra aqui no mailing para receber notificações. Mas, entendendo um pouco mais sobre a empresa e os seus negócios, como eu disse, ela se denomina como empresa de tecnologia, mas não negocia com múltiplos de empresas de tecnologia, porque nós vimos que a receita líquida não cresce. Ela é líder em soluções digitais e meios de pagamento, isso aqui é verdadeiro. Ela, de fato, é a líder
aqui no Brasil em termos de fornecer toda a estrutura para serviços financeiros. Ela começou apenas com o mercado de cartão de crédito. Ela que é a empresa responsável por validar todas as transações, é a empresa responsável para evitar fraudes, fazer com que toda a checagem seja possível via processamento de pagamentos via cartão de crédito. Ela ampliou essa linha de negócio para outras frentes. Instalou então o Banking as a Service. O que é isso? Basicamente, o grande foco aqui é a companhia fornecer um marketplace de serviços digitais bancários, financeiros, de tal modo que se você tem a sua empresa, mesmo varejista, e quer abrir um banco digital para a sua empresa, você consegue via os serviços prestados pela CSU. Mas é claro, os principais clientes dela acabam sendo seguradoras, bancos e cooperativas de crédito. Não à toa que os principais clientes são Porto Seguro, Sicredi, Tribanco, mas tem o OLX, como nós vimos aqui, Americanas, Banco do Nordeste, Banese, Banestes, Banpará. Então veja aqui que bancos estatais gostam do serviço da CSU, Let's Bank, Losango e outros clientes. São 40 clientes B2B, empresas, e são hoje um número de clientes muito interessante, que não havia no passado. Porque no passado a empresa acabou tendo problemas de ter poucos clientes e esses clientes passam a usar sua própria infraestrutura, criam a sua própria infraestrutura de pagamentos e acabam cortando o contrato com a CSU. Hoje não é o caso, porque ela tem um portfólio amplo e diversificado de clientes, de tal modo que ela está hoje mais protegida. Tem mais segurança no que toca à previsibilidade das suas receitas. É uma companhia que nasceu em 92, com uma primeira processadora independente de pagamentos, mas o foco era cartão de crédito. Hoje ela tem uma infraestrutura completa para cartão de crédito e quaisquer outros meios de pagamento. E o que me causa interesse é o seguinte: hoje a companhia trabalha com todas as frentes de meio de pagamento, inclusive criptomoedas, além do Pix e Pix parcelado. Isso quer dizer o quê? Que a empresa não está parada no tempo. O risco de disrupção e vir uma concorrente e acabar tomando a parcela de mercado da empresa fica cada vez mais baixo, porque ela já está se adaptando às novas tendências. Um dos receios que eu possuo com empresas do segmento de serviços financeiros é justamente a disrupção oriunda das criptomoedas e dos contratos inteligentes, que na prática eliminam a necessidade de intermediários financeiros. Só que a companhia está por dentro disso, inclusive está otimista porque ela fornece soluções nesse segmento. E isso me agrada bastante. Em termos de vantagens competitivas, basicamente a qualidade dos seus serviços. Ela tem um amplo reconhecimento, hoje tem clientes relevantes, então isso aqui é bem positivo. E também necessita de um know-how muito grande para você operar nesse mercado, que apesar de competitivo, para você conseguir grandes clientes, você precisa ter justamente ali uma qualidade de serviços ímpar. E nós vimos que a margem líquida é alta. Empresas com margem líquida alta, ou seja, que conseguem extrair um lucro líquido alto em relação à sua receita, são empresas que, mesmo que estejam num segmento competitivo, com alta concorrência, elas têm alguma peculiaridade que a fazem ser mais rentáveis. Em relação a principais acionistas da empresa, o seu controlador é o seu fundador, Marcos Ribeiro Leite, que detém na prática mais de 54% das ações. Só que na pessoa física ele tem um pouquinho, mas o que importa é toda a participação que ele tem na companhia. Free float então, 44%, é um free float bom. Apesar desse free float bom, é uma companhia que tem um volume médio negociado, ou seja, uma liquidez baixa na bolsa de valores. Você vai perceber o seguinte, que a companhia detém um valor de mercado de 770 milhões, ou seja, uma clara small cap, na verdade até uma micro cap abaixo de 1 bi, e detém uma liquidez média diária próxima de 1 milhão, ou seja, liquidez de fundo imobiliário. Por quê? Porque é uma empresa fora do radar e fora do interesse dos grandes fundos de investimento. Por quê? Porque um fundo de investimento tem dificuldade de se movimentar e comprar grandes participações em empresas muito pequenas. Porque imagina só um fundo que tem 20 bi, 10 bi, 15 bi sob gestão. E aí ele vai colocar o que aqui numa empresa dessa? 50 milhões? Vai comprar 5% da empresa? Fica difícil, que daí ele não vai conseguir uma alta rentabilidade porque ele já movimenta o preço de plano. Com uma liquidez dessa aqui vai demorar muito para ele comprar. Então tem essas questões que dificultam, de tal modo que os fundos só passam a efetivamente comprar bastante a empresa quando ela aumenta seu valor de mercado, aumenta a sua liquidez média diária. E o investidor pessoa física, como nós, podemos nos beneficiar antes que isso aconteça, se posicionando na empresa antes que os grandes fundos peguem a sua fatia. Não estou recomendando compra aqui, até porque eu nem inseri na carteira ainda, mas é uma empresa que vale a pena estudar,
vale a pena ficar de olho. Sendo que você tem toda a proteção ao minoritário ali que se precisa, um free float alto, acima de 20% já é um free float bem alto, e você tem 100% de tag along, a empresa está no novo mercado, então você tem essas proteções mínimas oriundas do novo regulamento da B3. Em termos de política de dividendos, você tem um mínimo legal de 25% que está escrito no estatuto. Mas na prática nós vimos que a empresa aumentou seu payout para 50%. E o payout aumentou, já chegou a 50% em 2018, mas aumentou agora novamente para 50%. Por quê? Porque quando a empresa enxerga a possibilidade de aumentar a distribuição dos seus lucros, ela vai fazer isso, até porque não há como você forçar 100% do dinheiro gerado pela companhia em novos investimentos. Ou você vai deixar no Tesouro Selic? Não, é melhor você distribuir para os respectivos sócios. Sendo que a periodicidade no pagamento de proventos é muito boa. Praticamente a cada trimestre ela distribui. Então uma empresa que vai distribuir entre dividendos e juros sobre capital próprio, ali a cada trimestre. Sendo que com payout de 50%, o seu yield vai ficar bem próximo de 6% se a empresa não aumentar consideravelmente os seus lucros, porque se ela aumenta consideravelmente seus lucros, seu dividendo também aumenta e, consequentemente, seu dividend yield caso a ação não suba conjuntamente com a alta dos lucros. E você vai perceber que a própria companhia mostra aqui que a sua receita líquida não cresce a um ritmo acelerado. Receita líquida em 2021, 514 milhões. 2022, 537 milhões. 2023 ainda não fechou, mas nos 3 primeiros trimestres fechou a quase 400 milhões. Receita líquida do terceiro TRI foi 132 milhões. Supondo que a empresa consiga crescer a sua receita líquida no quarto TRI para algo em torno de 136 ou até 140 milhões. Então bastaria você somar 394 mais 140. Isso faria com que a receita chegasse a 534, ou seja, uma receita líquida similar a 2022, com uma pequena queda ainda. De tal modo que a empresa tem dificuldade sim de criar mais receita líquida. Por quê? Simplesmente porque ela precisa ampliar o número de clientes. E é um mercado voltado para instituições financeiras inicialmente. Ela precisa ampliar para varejistas, para marketplaces. E esse é um mercado que deve crescer sim, principalmente com os contratos inteligentes, a incorporação no Brasil, o Pix, o Drex. Tudo isso pode ser grandes avenidas de crescimento para a CSU, mas no momento isso não vem acontecendo. O que a empresa tem é crescimento forte dos seus lucros, um crescimento bem expressivo do lucro bruto, do lucro líquido principalmente, e também da geração de caixa. Por que isso acontece? Porque a empresa é muito eficiente, de tal modo que a empresa é excelente no controle de custos, vem promovendo um processo de digitalização, mas isso tem um limite, e ela precisa conseguir aumentar seu número de contratos, para não parecer uma empresa telecom. Por isso que o mercado não paga múltiplos de empresa de tecnologia na empresa por enquanto. De tal modo que fez sentido comprar a empresa aqui, de fato, como uma oportunidade, mas atualmente eu não pretendo comprar e falarei por quê. Por enquanto vou ficar apenas acompanhando. Em relação aos últimos resultados trimestrais, você vai perceber o seguinte, que a empresa dá bastante destaque a lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, só denotando que ela tem muita dificuldade de crescer receita líquida. Tanto assim que a gente pode verificar aqui que em 2023 a companhia participou de diversas lives a fim de divulgar o seu trabalho. Isso aqui é muito bom, trazer toda essa transparência ao mercado. Contudo, isso aqui também denota uma intenção da empresa de fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho e comecem a acreditar no seu negócio. O problema é que ela não cresce. De todo modo, você já tem vários analistas hoje que fazem a cobertura da empresa, inclusive a Nord, que tem recomendação de compra na empresa, mas você vai perceber aqui que nenhuma casa de análise gigante, uma corretora, um banco de investimento faz cobertura, até por isso que a ação não tem grandes movimentos de preço, isso até o ano passado. Então ela é sim, fora do radar, basicamente casas de análise independentes e menores que fazem a cobertura da empresa. Cabe ainda destacar os dois grandes modelos de negócio da empresa, para que você entenda. O modelo Core Business é o CSU Pays, que é justamente o negócio de meio de pagamento, hoje muito completo, envolvendo até mesmo criptomoedas. O que me agrada, você vai perceber nos seus demonstrativos de resultados como a companhia destaca essa sua inovação e esse seu pioneirismo na área. E tem aqui esse modelo CSU DX ou DX, que é a parte de suporte que ela oferece aos seus clientes. Essa parte de suporte, anteriormente, era uma parte que não gerava rentabilidade. Ajudava o CSU Pays, ajudava a companhia a conseguir fechar contratos, porque muitas vezes os clientes queriam ali uma parte de suporte técnico, suporte com clientes, ou seja, uma terceirização desse serviço, mas
não gerava rentabilidade, porque tinha muito custo aqui. E hoje não, hoje essa unidade gera rentabilidade para a empresa, porque está tudo automatizado, então o seu custo com o pessoal diminuiu. Então essa foi a reestruturação da empresa, diminuir custos aqui, digitalizar tudo, utilizar inteligência artificial e machine learning, ou seja, a empresa está bem à frente das suas pares setoriais. Na verdade, hoje no Brasil eu não enxergo nenhuma empresa que esteja tão capacitada quanto a CSU para fornecer toda a infraestrutura para serviços financeiros, até mesmo criando um banco digital para as empresas. Você vai reparar que o caixa da empresa cresce ano após ano, o endividamento cai, distribuição de dividendos sobe, ou seja, números interessantes, o único problema é que ela não cresce. Preço-alvo dos analistas hoje em R$ 20, todos com recomendação de compra, mas são poucas recomendações, nós vimos ali. Mas qual seria hoje o preço teto que você poderia adotar na empresa? Seguindo por nosso método de taxa de desconto de 7%. Você precisaria projetar o LPA da empresa para 2024, por exemplo. Vamos considerar aqui que a companhia consiga aumentar seu lucro líquido em 2024 a uma taxa não de 26%, que é improvável, mas de 15%, que ainda é possível. Receita líquida não. Sendo assim, considerando que o LPA da empresa, o lucro por ação, seria de 2,7, o último LPA reportado, ou se você quiser fazer uma projeção para 2023, considerando que ainda o quarto trimestre de 2023 não foi divulgado, você chegaria ao seguinte LPA. Veja, lucro líquido foi de quase 65 milhões nos 3 primeiros trimestres. Portanto, quanto ela lucrou? 64,4 dividido por 3. Então, ela lucrou em média 21,4 milhões. Então, eu poderia multiplicar isso aqui por 4, chegaria a 85 milhões. E aí, eu vou aplicar uma taxa de crescimento em cima disso, porque eu quero saber para 2024. Aqui eu projetei 2023, agora eu vou projetar 2024, que é o que nos interessa quando nós estamos para comprar um ativo ou eventualmente estamos analisando. Então eu vou multiplicar por 1,15, ou seja, adicionar um crescimento de 15% em relação ao lucro que a empresa pode reportar em 2024. Chegaria então a 98 milhões. Se você quer ser um pouco pessimista, baixe para 95 milhões. Se quer ser otimista, suba para 100 milhões. Vou ficar com 95 milhões. Quanto mais conservador ou pessimista for a sua análise, mais chances de ser surpreendida positivamente ela terá. Então, 95 milhões para 2024 não é um número desarrazoado. Vamos então olhar aqui para a base acionária, o número de ações da empresa. Então, basta eu clicar aqui em empresa, vai diretamente aqui para baixo. Hoje ela detém 41,8 milhões de ações. Então eu simplesmente vou dividir aqui por 41.800, equiparando-se os números aqui da tela. Eu poderia chegar então ao lucro por ação, ou LPA, de 2,27. 2,27, considerando um payout que deve se manter em 50%, então eu vou multiplicar por 50%, eu chegaria a 1,13. 1,14 podemos arredondar por ação de dividendo por ação. Esse seria o DPA. Agora nós dividimos por 7%, que é 0,07 aqui na calculadora. Chegamos então ao preço teto de 16,42 na empresa. Hoje a ação custa 18,47. Já não haveria margem de segurança. Mesmo que você considere 100 milhões de projeção, você chegaria a 2,40 por ação, multiplicaria por 0,5, que seria o payout provável, 1,20 por ação, portanto, de dividendo, eu dividiria por 7%. Chegaria então a R$ 17 de preço teto. Ou então, se minha taxa de desconto fosse a do Bazin puro, 6%, que eu não considero prudente, mas supondo que você adote 6%, você teria 1,20 na projeção boa, dividido por 0,06. Aí chegaríamos no preço-alvo das corretoras em R$ 20. Então, a única possibilidade da ação hoje estar barata para comprar se ela conseguir de fato aumentar consideravelmente sua receita líquida nos próximos trimestres, aí você precisa ir acompanhando, ou se o lucro líquido da companhia continuar crescendo a uma taxa de 25%, porque se ela crescer 25% o lucro líquido, aí a nossa projeção de preço teto muda. Ficaria assim então, se nós temos aproximadamente 85 milhões para 2023 de lucro líquido, você multiplicaria por 1,25 agora, para ser o lucro líquido projetado de 2024, chegaria a 106 milhões. 106 milhões que eu dividiria pela base acionária de 41,8, que nós vimos. Chegaria a 2,53 por ação, multiplicaria pelo payout, chegaria a 1,26, que eu dividiria por 0,07%. Aí eu chegaria a 18,11, mais ou menos o preço de tela atual, ou um valor acima de R$ 20, caso você adote 6%. Ou então, se a empresa aumentasse seu payout. Se ela aumentasse o payout para 60%, como aconteceu em 2021, você chegaria então a um DPA de 1,52. Aí você dividiria por 7% e chegaria a um preço teto de 21. Então hoje, para a empresa ter margem de segurança, ela teria que aumentar o seu payout
para 60% ou ao menos 55%. Aí você justificaria ter um preço teto de R$20, assim como os analistas. Por isso que hoje eu não compro a ação, a margem de segurança não é tão alta. Eu até poderia comprar, mesmo com margem de segurança baixa, como é o caso da BR Partners, como eu fiz a aquisição recente, desde que eu enxergasse crescimento da empresa, crescimento forte, mas no momento em específico não, a não ser que de fato as operações com criptomoedas, PIX e tudo mais acabe gerando ainda mais contratos para a empresa. Mas ela tem uma receita hoje mais ou menos previsível, então é uma empresa redondinha. Os números dela são excelentes, o único problema é o crescimento lento. Mas veja, ela pode alterar esse crescimento lento, ela já arrumou a casa e por isso vale a pena acompanhar. É o que eu irei fazer, você poderia fazer o mesmo e eventualmente, se a empresa demonstrar para mim que superou essa barreira, eu vou inserir na carteira desde que esteja no preço interessante. Mas já comenta aqui embaixo se você conhecia essa empresa, se você tem carteira, se está no seu radar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!